Vamos falar ainda sobre as coisas de Minas Gerais, sobre como há uma confluência de coisas graves acontecendo agora, né? Essa tragédia lembrada pelo Borda aqui deixou 10 mortos em Capitólio, há enchentes, há risco de transbordamento, ruptura de barragens em algumas regiões. A gente vai fazer um balanço sobre o momento em Minas Gerais agora com o porta-voz dos bombeiros do estado, o tenente Pedro Aihara. Tenente, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos os ouvintes. Tenente, queria começar falando sobre Capitólio. Ainda há possibilidade de que exista alguém desaparecido? Vocês trabalham com essa possibilidade ainda? Ou este é o número final de vítimas, 10 mortos? Colombo, a princípio o número final são realmente de 10 mortos. Por que a gente permanece com essas operações em Capitólio? Porque por mais que nós já tenhamos recuperado esses 10 corpos, devido ao impacto, à violência dessa colisão da rocha com algumas das vítimas, nem todos os corpos eles foram recuperados de forma íntegra. Então, infelizmente, alguns corpos eles foram segmentados com o impacto, da rocha. Em decorrência disso, a gente permanece fazendo buscas no local para poder fazer a recuperação desses segmentos corpóreos menores e também dos destroços de outros indícios das próprias embarcações que vão auxiliar nas investigações, subsidiando o inquérito que vai ser feito para apurar as circunstâncias desse acidente. Mas, a princípio, em relação às listas que a gente já cruzou, que a gente já fechou, não existe nenhuma outra pessoa reclamada como desaparecida, como também não existe nenhuma outra pessoa que estava na lista de passageiros da Lancha de Jesus, porque esses 10 óbitos são da mesma lancha. Então, a princípio, a gente não deve ter nenhum tipo de alteração em relação ao número confirmado de óbitos. Tenente, tem previsão de quando esse trabalho dos bombeiros em Capitólio deve acabar? A gente ainda não tem essa previsão, porque hoje vai ser um dia muito decisivo para a gente poder definir isso. Conforme a gente consiga fazer a recuperação desses segmentos corpóreos menores e também desses indícios, e hoje a gente vai concentrar todo o nosso trabalho em finalizar isso, a gente vai poder fazer essa reavaliação. Durante todo o dia a gente permanece, nessas atividades. Amanhã, possivelmente, ainda haverá necessidade, de alguns empenhos do Corpo de Bombeiros com os nossos mergulhadores. E à medida que a gente for conseguindo recuperar todo esse material, é que a gente vai optar pela finalização da operação. Tenente, a gente tem falado bastante aqui de Capitólio, mas também da chuva que atinge boa parte do estado de Minas Gerais. E voltamos a falar sobre risco de rompimento de barragem, a barragem na usina do Carioca, ali no sudoeste de Minas Gerais. A Prefeitura de Pará de Minas recomendou que moradores de pelo menos 7 cidades saíssem de casa. O senhor tem informação de como é que estão as coisas por lá? Olha, o que aconteceu é que, em decorrência das fortes chuvas que aconteceram na região de Pará de Minas ontem, a gente teve um aumento muito expressivo do fluxo de água. E nessa região aí, que é a região do distrito de Carioca, que faz parte de Pará de Minas, a gente tem essa represa, que é uma usina de geração hidrelétrica para uma indústria da região, para as fábricas santanenses, que é uma fábrica de tecido. E aí, como esse aumento da água ele foi muito expressivo, a gente tem água vertendo tanto por cima da barragem, quanto pelos lados. Em decorrência disso, as comportas já foram abertas, mas mesmo assim o fluxo de água é tão intenso que foi necessário a evacuação preventiva e emergencial das comunidades que ficam na calha do Rio São João e também do Rio Pará, a partir do distrito de Carioca até o município de Pitangui. Então, como pode haver afetação de todas as comunidades, optou-se realmente por fazer a retirada de pessoas dessa área de risco. A situação está sendo monitorada a todo instante, existem várias equipes que estão fazendo a retirada de pessoas ilhadas, pessoas sem acesso da região, para que a gente possa levar a população para fora dessa área da mancha de inundação, caso ocorra qualquer tipo de problema estrutural e algum tipo de rompimento. Tenente, com relação à Nova Lima, aquele dique que transbordou ali daquela barragem e acabou inundando toda a BR-040, tem alguma atualização com relação a isso? Por enquanto está estável? Em relação a isso, a gente teve um rebaixamento do grau de risco que estava no nível 3 desse DIC para o nível 2 ontem. A BR-040, no sentido Belo Horizonte, ela já está liberada, mas no sentido Rio de Janeiro, ela continua bloqueada. E toda a empresa ela também já está fazendo análise para testar a estabilidade da pilha estéreo, porque foi um tombamento de uma pilha estéreo que acabou caindo nessa área de contenção de águas, que provocou esse movimento de onda, que causou o galgamento desse curso de água por cima ali daquele dique. A gente ainda está com chuvas muito fortes na região, mas a gente já conseguiu estabilizar essa situação. Então, a princípio,
a gente não tem uma situação de risco configurada no local. O que é mais importante é que a estrutura desse dique, o maciço desse dique, está completamente íntegra, não apresenta nenhum tipo de falha estrutural. O que aconteceu realmente foi que o nível da água, quando aconteceu esse tombamento dessa pilistério, acabou acontecendo aquele movimento de onda e ele passou por cima do dique, mas a estrutura dele está completamente íntegra. Tenente, vocês estão trabalhando com a previsão do tempo de muita chuva ainda para os próximos dias em alguma região específica? A gente, especialmente que é a região central do estado, região metropolitana de Belo Horizonte, a gente está com uma previsão de bastante intensidade de chuva até terça-feira e resquícios de pancada até a sexta. Então, por isso, todos os nossos efetivos estão reforçados. Só para o nosso espectador ter uma ideia, geralmente, né, o que a gente recebe aqui nos 10 primeiros dias na região metropolitana de chuva gira em torno, né, de 70 a 120, 130 milímetros de chuva. Somente nesses 10 primeiros dias, nós já recebemos mais de 330 milímetros de chuva. Então, é 3 a 4 vezes mais do que geralmente esse período do ano costuma receber, que já é um período chuvoso, já é um período onde a gente tem que ter atenção redobrada. Tenente, por causa dessa demanda muito grande, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais sozinho está dando conta de tudo isso? Sim, porque no início do ano passado, como a gente já tinha essa previsão, né, de alguns fenômenos, como zona de convergência do Atlântico Sul, essa previsão de chuvas, a gente já faz um planejamento de reforço operacional. Então, todos os nossos efetivos que trabalham na administração, a nossa tropa acadêmica que está em formação, a gente já faz a gente já reorganiza os cronogramas para que todo esse efetivo fique disponível para atendimento da população nesse período. Faz também efetivos que estão de férias, podem ser convocados, efetivo de folga. Então, a gente monta um esquema especial para conseguir dar conta de toda essa demanda. Tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Tenente, bom trabalho aí ao senhor, a todos os seus colegas do Corpo de Bombeiros de Minas, que passam por mais um momento bastante delicado, e nós voltamos a conversar aqui na CNN Brasil. Muito obrigado, agradecemos a confiança e permanecemos aqui à disposição. Obrigada. Bom dia.